Nesses dias de alta volatilidade por causa de notícias que saem, breaking news que saem a respeito da guerra Irã e Estados Unidos, tem um operacional filé, um operacional que eu gosto muito de fazer, que é um operacional que eu chamo de distorção. Esse operacional, ele se beneficia de uma distorção no preço causada por algum evento, algum fenômeno, e eu vou explicar em detalhes hoje como que funciona esse operacional. Salve, salve, geração traders! No vídeo de hoje eu vou dividir ele em três partes, tá? A primeira parte eu vou explicar o racional por trás desse tipo de operacional, vou explicar os benefícios e os riscos desse operacional. A segunda parte eu vou mostrar como ele funciona dentro do cenário de ações. Por que dentro de ações? Porque foi onde eu aprendi esse operacional. Foi fazendo leitura de fluxo em ações e ele acaba sendo muito preciso na leitura de fluxo em ações. E é ali que eu entendi o porquê ele funciona, né? E aí eu faço a transposição para o gráfico e essa é a terceira parte do vídeo, onde eu mostro para vocês como fazer esse tipo de operacional num ativo futuro, que pode ser índice, dólar, pode ser Nasdaq, Dow Jones ou qualquer outro ativo de futuro que você opere via gráfico. Mas antes de tudo, eu preciso explicar como que ele funciona e eu preciso que você enxergue o mecanismo como ele funciona e você só vai conseguir fazer isso enxergando o fluxo dele, tá? Então, eu não quero transformar você num especialista em fluxo, mas eu quero que você enxergue o porquê esse movimento acontece e para você começar a enxergar o valor desse operacional, ok? Então vamos lá. Primeiro de tudo, deixa eu explicar como que funciona esse racional. Esse trade de distorção, né, que vem sendo muito usado por mim nesse momento de taco trade. E o que é o taco trade? É aquele aquele famoso trade que você faz aonde o ativo sobe no boato e cai no fato, ou vice-versa, né? Cai no boato e sobe no fato. E isso tem acontecido muito por causa das notícias de breaking news que acontecem. Então, os Estados Unidos fala que está negociando uma paz com o Irã e aí o ativo dispara, porque isso representa uma entrada de fluxo em ativos de risco, porque o risco de guerra e tudo mais acaba sendo diminuído. Então, por conta disso, por conta dessas notícias, dessas breaking news, tem alimentado expectativas no mercado, né? E aí o mercado se torna mais comprador ou mais vendedor a depender da expectativa que aquela breaking news gera, né? Então, eu falo isso no curso de economia que eu tenho, economia aplicada ao mercado financeiro. Eu falo que um dos motivos de deslocamento de preço é a expectativa que o mercado tem, né? Então, quando ela tem uma expectativa, por exemplo, no momento, a expectativa de continuidade de guerra, e aí sai uma breaking news que a guerra está para acabar por algum motivo, isso alimenta uma expectativa de que a guerra realmente vai acabar e aí os players vêm por risco, vêm comprando os ativos de risco, que é o Dow Jones, que é o Nasdaq, que é o índice S&P ou qualquer outro, tá? Então esse é o racional por detrás, né? Então o taco trade vem disso, né? Que é quando o Trump ele aperta, ele é agressivo numa fala e depois ele recua nessa fala, né? Então ele é agressivo, tipo, eu vou bombardear o Irã, eu vou pressionar eles, então se você não liberar o Estreito de Hormuz, eu vou para cima, e aí o mercado vai e derrete, precificando aquela fala dura. Mas aí em algum momento o Trump fala assim, não, olha, a gente já está numa negociação mais avançada com o Irã e está há poucos dias de acabar a guerra. E aí o mercado fala, opa, tá para acabar a guerra? Então o ativo tá barato, bora comprar, bora comprar. E aí o ativo vai e sobe bastante. Só que daí vem logo em seguida uma notícia de que do porta-voz do Irã ou dos canais oficiais do Irã falando assim, não, a gente não está nem conversando com os Estados Unidos, não existe diálogo com a Casa Branca. E aí o ativo cai porque ele subiu no boato do Trump de que ele estava encerrando a guerra, que ele estava prestes a encerrar a guerra, que as negociações estavam avançadas, e aí vem a contraparte negando tudo isso aí, e aí o ativo cai. Então assim, só como parênteses, né? Uma guerra não acaba sem um acordo dos dois lados. Enquanto um dos lados estiver firmemente
com os dois pés, acreditando que a guerra não vai acabar, ou atacando, não tem como acabar a guerra, né? Então, se um lado falar que não, a gente não vai acabar a guerra, a gente não está em conversa com a Casa Branca, não adianta a Casa Branca querer acabar, né? Esse cara não vai ceder, então a guerra continua. Então, é isso que tem acontecido nesses últimos dias, né? Tem sido muito difícil operar posição, eu gosto de carregar um pouco mais a posição, por mais tempo, né? E isso acaba sendo muito negativo nesse momento, porque em algum momento sai uma break news e o ativo perde completamente a sua base técnica de deslocamento e vem contra você simplesmente por causa de uma break news que saiu que a Casa Branca está em negociação de paz com o Irã. E aí, putz, estopa você. Então, assim, essa parte tem sido bem ruim, né? A parte de você fazer um trade e carregar ele por longo tempo, né? Então, 30 minutos, uma hora, você tá sujeito, né, a passar por isso, você está sujeito a ser violinado por causa de uma break news. Mas esse operacional de distorção é um operacional rápido, é um operacional onde você vai pegar em poucos segundos a operação, e você vai se beneficiar disso. Por quê? Porque existe uma distorção. E aí vem o racional por trás do preço. Hoje em dia, os preços ele é deslocado por uma montagem de posição dos players, né? E ele também é deslocado pelo HFT. O que é o HFT? São os robôs de alta frequência que vai dando liquidez para os níveis de preço, né? Então, esses robôs, eles compram e vendem, e eles vão lucrar no final do período por poucos centavos ali, né? Entre compra e venda, onde ele fornece essa liquidez. Hoje em dia, esses robôs de alta frequência estão muito, muito presentes nos ativos, né? Tanto em ativos, em ações, quanto no mercado futuro, né? E aí, quando aparece um player distorcendo esse preço, e aí por isso o nome de distorção, quando aparece um player distorcendo esse preço, montando uma posição, né, querendo pagar qualquer preço, né, em algum momento esse player para de comprar ou para de vender, né? Ele para, por quê? Porque os recursos são limitados, ou porque a estratégia dele se limitava a comprar até tal preço, né? E aí, o que acontece? Os robôs de alta frequência vêm regulando o preço, então eles vêm baixando o preço, né, até o nível aonde o mercado entende que é o preço justo daquele momento. Esse é o racional por trás desse trade de distorção. Tá? Então, o que eu espero nesse trade de distorção? Você espera um candle muito grande e um deslocamento de preço muito expressivo, né, num curto período de tempo, né? Quando isso acontece, os meus olhos já estão fixados num possível trade de distorção. E aí eu quero ver se a notícia que saiu, ou se tem alguma notícia ou não, porque às vezes pode não ter uma notícia, e aí quando não tem uma notícia, esse trade ainda brilha mais aos meus olhos. Eu aguardo um momento exato para operar, porque eu preciso saber se essa notícia ela tem embasamento, se ela está direcional, se ela está a favor de uma tendência, se ela não está a favor de uma tendência, o que estava acontecendo momentos antes dessa notícia. Então eu faço uma leitura de contexto ali, tá bom? Bom, vamos para a tela do meu computador que eu quero explicar para você como que funciona então isso no fluxo em ações, tá? Para isso, eu estou aqui num papel que é PETS. Hoje esse papel não está mais negociado, mas aqui é só a título de exemplo para eu mostrar para vocês como que isso funciona, tá? Então eu estou aqui no papel de PETS, e aí você nota aqui, olha, que no gráfico, esse aqui é um gráfico de 5 minutos, você nota que o ativo, ele abriu aqui e ele distorceu aqui já 5% em 2 candles praticamente. O terceiro candle está se formando. E o que você nota? Você nota aqui uma tullet, tá vendo? O tullet está em rosinha aqui, olha. Uma tullet batendo muito forte, né? Tomando o preço muito forte. E aí você tem outros 2 players relevantes nesse momento, que é Itaú e Bradesco. Itaú, Bradesco e Tullet são os 3 players mais relevantes e eles estão levando o preço para cima. Foi eles que levaram o preço, esses 5% para cima. Então, dentro do fluxo, o que eu estou olhando? Eu estou olhando o seguinte: pô, tem notícia? Não tem notícia. Nesse momento, nesse dia, não tinha notícia. Pô, não tem notícia. Então, o que eu estou esperando? Eu estou esperando ele encontrar uma barreira
para parar de subir e eu estou esperando também os players que fizeram esse movimento de alta reduzir a frequência ou sumirem de ação, né? Ou eles saem de ação ou eles diminuem a frequência e começa a aparecer vendedor agredindo na venda, batendo no preço para o preço baixar. Então, no primeiro momento, eu sei que aqui eu tenho uma resistência, né? Se você for aqui para trás, eu tenho aqui uma troca de polaridade que vocês estão vendo aqui, tá? Isso está em torno de uns R$18 mais ou menos. Depois eu tenho um outro topozinho aqui, olha, que está em 18,50 aproximadamente, 18,60, certo? Vamos lá. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem o que está acontecendo aqui no gráfico. Mas eu quero que vocês se concentrem aqui, olha. Aqui é o ponto, tá? Porque é aqui que eu estou vendo a ação dos players, né? Eu estou vendo que a Tullet está tomando preço, eu estou vendo que o Itaú está tomando preço na porrada. Então, do nada, ele compra 200 mil ações, do nada ele compra 300 mil ações, né? E aí, eu vou soltar para vocês acompanharem, tá? E aí eu vou soltar e vou tentar acelerar um pouquinho isso aí. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho, porque senão fica muito perdido, tá? Note que o seguinte, olha a Tullet. É a Tullet, a frequência com que ela está comprando, tá vendo? Ela vem deslocando o preço. Olha a frequência com que ela está comprando. Ó, só rosinha, tá vendo? Só rosinha aqui. Olha a frequência. Você não vê outras cores de outros players comprando. A maioria é rosa. A frequência com que ele compra é muito alta, tá? Eu vou adiantar. Eu quero mostrar para vocês. Olha a frequência. Olha a cor disso aqui. Olha quem está comprando. Rosa. Tullet, o Itaú também comprou muito forte agora há pouco. Agora eu quero parar. Por que eu quero parar? Porque chegou num ponto aonde tinha aquela resistência ali, que era aquilo que eu falei para vocês dos 18,50, né? Aquela troca aqui, olha, a troca de polaridade já tinha sentido aqui, olha, essa troca de polaridade, e agora está sentindo. Quer dizer, está sendo testada novamente, tá? Está sendo testada novamente. Então, vamos lá. O que nós temos aqui favorável ao nosso trade de distorção? Primeiro, nós temos uma distorção. Distorção de quanto? Nesse momento, de 7%, 8%. Né? É bastante significativa. Por quê? Porque em 10% o ativo congela, que chega em leilão para os players reavaliarem se faz sentido aquele preço. Tá? Então, nós temos a favor da nossa operação. O que a gente está pensando? Primeiro, a gente está pensando em venda. Né? O preço distorceu para cima, 8%, e o que a gente está pensando? Está pensando em venda. Só que tem algumas coisas que nos impedem de vender. Primeiro, tem muitos players fazendo preço. Né? Então, a gente tem Itaú, Tullet e Bradesco. O que eu quero ver? Eu quero ver se nessa região, que é minha região de interesse, que era o 18,50, 18,30, se esses players continuam tomando preço e se continuam naquela velocidade, naquela intensidade. Né? Bradesco, ele já parou de comprar, já parou lá atrás, abaixo dos 17,90. E, deixa eu reduzir aqui. E o Itaú vem de paulada, né? A Tullet continua, né? O que eu estou querendo agora? Eu estou querendo o seguinte, se a Tullet parar de comprar ou reduzir a sua intensidade, eu quero vender. Né? Então, vamos aguardar e ver o que acontece. Você começa a ver que começa a aparecer mais vendedores. Olha o JP Morgan aqui vendendo. Olha a Mirai aqui vendendo 5 quilos. Né? E você começa a ver que a Tullet, por mais que ela esteja frequente, o deslocamento de preço está mais limitado. Ela chegou a bater 18,58, tá vendo? Ela continua frequente, mas o que você começa a ver? Que o deslocamento está mais limitado de preço e você começa a ver mais pessoas interessadas em vender. Olha aqui, Capital, Genial batendo, BTG batendo. E continuam, né? O preço já caiu, tá vendo aqui, olha, o preço estava 18,50, já está aqui dos 18,40, 18,35. Mas o que chama atenção? Chama atenção é que Itaú não aparece mais e Bradesco não aparece mais. Aí começa a ser interessante para minha venda.
né? A Tullit já não consegue mais deslocar o preço para cima e apareceu o vendedor. Então é hora de eu vender. Você entra vendido aí no 30, você entra vendido aí no 40. Olha aqui o Bradesco vendendo aqui, olha. Tá vendo o Bradesco vendendo? Olha no book, o Bradesco vendendo aqui, renovando ordem. É hora de você vender, né? Eu vou acelerar aqui porque a ideia não é fazer vocês entenderem o fluxo, mas fazer vocês entenderem a lógica dessa operação. Você começa a ver que a Tullit está menos frequente, ela está aparecendo, mas ela está menos frequente, tá? Estou aumentando aqui a velocidade para a gente ver e agora eu quero que vocês deem uma olhada aqui no gráfico, tá bom? E olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Apesar da Tullit continuar comprando, ela está comprando uma velocidade menor e o preço não está deslocando para cima. Está tendo vendedor. Então, o que eu quero? Eu quero pegar essa distorção. Então, o trade de distorção é justamente esse. O trade de distorção é justamente você pegar... Eu vou aumentar aqui, ó. Olha o vendedor, olha a quantidade de vendedor que apareceu aqui, ó. Tá vendo? Tudo vermelhinho agora. É vendedor aparecendo. Cadê a Tullit? Vou dar uma pausa aqui. Cadê a Tullit comprando? Percebe que a Tullit já não está mais comprando? A Tullit já não está mais comprando. Então, é hora de vender, né? Olha, 18 bola é hora de vender. Já dava para ter vendido lá no 18,30, que tinha aparecido o vendedor e a Tullit já não conseguia mais deslocar preço, né? E agora a Tullit subiu por completo. Agora o fluxo está todo vendedor. Consegue perceber? E olha o gráfico como é que está. Olha o gráfico como é que está. Se você vende aqui no 50, que era o nosso ponto de gráfico, né? Que era topo, troca de polaridade, você já está ganhando aqui 70 centavos. Olha só, ele devolve a última barra. Olha o que acontece. Então, assim, facilmente você poderia expandir aqui. Ah, pô, que alvo poderia ter? Você poderia ter um alvo aqui de 50%. Ó, já bateu 50% aqui de FIBO, né? Então, olha só, esse é o trade do fluxo, tá bom? Eu não quero me delongar muito nisso daqui, hein? Porque o que eu quero mostrar para vocês é como que o racional por detrás dessa operação. Você viu que quando essa operação começou a subir quando os players, os principais compradores, Bradesco, Itaú e Tullit, estavam tomando preço e estavam comprando a qualquer preço, tá? Quando o preço começou a cair, quando esses players saíram de ação, principalmente quando a Tullit soltou. Quando a Tullit soltou, que foi ali mais ou menos no 18,10, aí o preço apareceu muito forte, agressão de venda, você viu que o fluxo ficou todo vermelhinho, porque aquele principal player que estava ali levando o preço para cima, sumiu, né? Sumiu, ou seja, parou de comprar ou comprou tudo que queria comprar, tá bom? Beleza. Vamos transpor isso para o gráfico, tá? O que nós temos? Nós temos o seguinte, nós temos um ativo em queda, aqui, tá? E aí, em algum momento aqui, olha, o ativo não conseguiu renovar a mínima. Para mim, isso por si só já era um sinal de compra, tá? Eu até tinha comentado isso com alguns amigos que eu estava operando, que aqui para mim, quando ele formou esse candle aqui, para mim isso aqui era um sinal de compra. Por quê? Porque ele não conseguiu renovar mínima e ele fez aqui um topo acima do topo anterior. Então para mim isso aqui já era sinal de compra. Só que eu estou falando para vocês do trade de distorção, tá? O trade de distorção aconteceu aqui. Por quê? Porque aqui saiu notícia. Quando sai notícia de que os Estados Unidos estão em negociação muito avançada com o Irã, tudo, o ativo dispara. E um ativo que antes estava em queda, né? Um ativo que abriu e da forma que abriu só caiu, né? Um ativo que estava em queda, ele subiu e subiu muito forte, né? Então, 2 candles e ele já estava renovando máxima. E para mim, região de máxima, principalmente quando vem de uma paulada só, para mim, região de máxima é ponto de venda. Então, o que eu esperei? Eu esperei ele renovar essa máxima, então ele chegou a bater máxima aqui, e a primeira força, o primeiro sinal de que o ativo estava sentindo pressão da máxima, eu entrei vendido aqui. Então, eu entrei vendido aqui mais ou menos. O primeiro sinal que ele renovou máxima e voltou para dentro dessa máxima. Então, a máxima estava essa linha aqui, que era
antes da meia-noite, né? Essa era a máxima do dia. Quando o ativo vem numa paulada só por causa de break news e renova essa máxima, o que eu aguardo? Eu aguardo o trade retornar para a região de máxima anterior, que era aqui. Quando ele retorna, eu começo a vender. Stop aonde? Stop renovando a máxima, né? Então, se o stop, se a notícia ela vem forte e ela renova a máxima, eu stopo aqui. E espero o quê? Espero uma nova oportunidade de venda, que poderia ser aonde? Poderia ser aqui, olha, nessa região de máxima do dia anterior. No momento, o que aconteceu? No momento, essa máxima aqui foi o bastante, né? Então, eu começo a vender aqui e o que acontece? Acontece muito parecido com o que aconteceu lá no nosso fluxo em ações, né? Os players que estavam comprando aqui a qualquer preço, em algum momento sai de cena, e aí se ele sai de cena, o ativo tem muito espaço para cair, porque tem buraco no book. Tem um buraco de HFT que não veio preenchendo o book à medida que o preço veio avançando, né? Quando o preço avança de maneira muito repentina, os HFT não conseguem vir acompanhando o preço. Isso faz com que haja buracos no book. E aí, quando tem alguma pressão vendedora, né, esses buracos no book acabam sendo combustível para o preço cair de maneira mais forte. Então, você entra vendido aqui, no caso, quando ele volta para a máxima anterior, né? E aí é uma questão de ter estômago, de ter de alvo financeiro ou alvo técnico, mas aqui, por exemplo, você poderia ter novamente um alvo técnico de 50%, né? Você vê aqui que ele bate bem em cima aqui dos 50%, tá vendo? Mas, sinceramente, o meu alvo normalmente acaba sendo o último candle de expansão, né? Então, se esse aqui é o último candle, né, de expansão, o meu alvo acaba sendo aqui. Eu tento fazer alguma parcial, né, aqui no meio, né? Mas, então, assim, o parcial, por padrão, normalmente eu coloco 50% do candle de expansão. Então, eu estaria fazendo aqui uma parcial, aqui uma parcial, e o alvo 100% do candle de expansão, né? Eu não pego todo o movimento, porque como é um movimento que você está fazendo contra um fluxo muito forte, contra um player que está montando posição ou contra uma notícia, é muito fácil a notícia se renovar, vir novas notícias e o preço voltar para cima. Só que aqui, note que assim, é um trade muito rápido, né? Então assim, a gente está falando, beleza, aqui demorou um pouquinho mais de tempo, demorou porque o período da tarde é um período mais lento, né, para ele se deslocar. Mas é um trade muito rápido para acontecer, né? Ele aconteceu em 2 candles aqui subindo e ele devolveu aqui em 2 candles, praticamente ele já deu o parcial, quase deu alvo, né? Então, muito fácil não, muito rápido. Vamos lá, então, indo para a última parte do... Deixa eu puxar para mim aqui de volta. Indo para a última parte do nosso vídeo aqui, né? Que ele já está bastante longo. Qual que é o risco disso? Qual que é o risco dessa operação? O risco dessa operação é você não conseguir identificar os pontos de parada de preço. E aí o preço renova na sua cara. Você tenta entrar vendido e aí o preço renova na sua cara. Então, qual que é a sugestão? Primeiro, você tem que identificar pontos aonde o preço vai parar. Geralmente regiões de topo ou mínima e regiões de máxima ou mínima do dia ou do dia anterior, né? São regiões que eu gosto de trabalhar. Ou também região de pressão percentual. Então o ativo subiu 1%, 1,5%, 2% em linha reta. Isso é por si só em ativos muito líquidos, né? É diferente de ativos pouco líquidos. Por exemplo, a Pets que a gente analisou ali não é um ativo líquido, mas a Petrobras, a Vale do Rio Doce, o Itaú, o Bradesco, um S&P, um Nasdaq, um índice, são ativos muito líquidos, né? Esses ativos muito líquidos, eles sofrem pressões percentuais, porque dificilmente esses ativos vão ter um deslocamento de preço de 4, 5, 7%. Dificilmente. Pode acontecer? Pode acontecer, mas são exceções. O que acontece é que normalmente quando o preço bate em 1%, 1,5%, 2,5%, 2%, ele sofre uma pressão para uma correção, né? E essa correção, normalmente você consegue aproveitar essa oportunidade. Então, pontos de atuação para esse trade: máxima, mínima, topo anterior, fundo anterior, máxima e mínima de dias anteriores,
e pontos de pressão percentual. O que você precisa notar para aproveitar essa oportunidade? É movimentos de defesa, né? Então, ele renovou máxima, mas não apareceu defesa, não é a hora de entrar. Ali não é o ponto. Deixa aí para outro momento, né? Vai buscar outra referência no passado, outra máxima, outro topo no passado, para ver se o ativo vai aparecer defesa ali. Ah, o ativo renovou máxima, sentiu defesa e voltou para a máxima anterior, que foi o que a gente viu no trade aqui do Dow Jones. Então aí sim é um ponto de entrada. Por quê? Porque você tem um stop. E aonde é o stop? O stop é a máxima. É o ponto máximo que o preço chegou antes de aparecer a defesa. Tá? O seu stop é sempre a defesa que apareceu. Se a defesa apareceu lá na máxima, então o seu stop é lá na máxima. Se a defesa apareceu lá na mínima, então o seu stop é na mínima. Tá? E aí, bom, a realização é a gosto do trade, né? Mas normalmente eu trabalho com isso que eu falei para você. O último candle de expansão, né? Então, o último candle de expansão, eu trabalho ali parciais em regiões de FIBO, então 61, 50%, 38%, e alvo na mínima desse candle de expansão, certo? Bom, o vídeo de hoje é sobre isso, foi um pouquinho longo, porque normalmente esses vídeos mais técnicos, mais operacionais, ele acaba sendo um pouco mais longo mesmo. Mas, se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Ah, e outra coisa, eu tenho um curso de economia aplicada ao trade, né? Onde eu explico para você como que a interpretação do calendário econômico pode te ajudar a operar o ativo que você opera. Eu não te ensino uma estratégia nova, mas eu ensino você a interpretar a economia e incluir a economia e a interpretação desses dados econômicos no seu sistema operacional. Então você usa um sistema operacional de médias, de cruzamento ou de fluxo, não importa, você vai incorporar a análise econômica nessa tua estratégia operacional e você vai se beneficiar de uma visão macro para os seus trades. Você vai parar de operar contra o mundo e vai operar a favor do mundo e alavancar os seus resultados, eu tenho certeza. Então, se você se interessa por esse conteúdo, eu vou deixar o link aqui na descrição do curso e eu vejo você no próximo trade. Até lá!